Olá pessoal, vamos para a nossa terceira Masterclass sobre criando harmonia em seus relacionamentos, tá? E nós vamos falar agora sobre o pilar da sexualidade, do amor sexual na prática. Então, nós estávamos falando na primeira, na aula prática, ou me desculpe, na aula teórica sobre o amor sexual, que existem três dinâmicas que impedem do casal experimentar a sexualidade. Então aqui eu coloquei um homem, uma mulher, os pais desse homem, os pais dessa mulher, para vocês poderem visualizar como que funciona a dinâmica da sexualidade na prática, tá? E agora vamos começar pela primeira dinâmica que impede o casal de experimentar a sexualidade, tá? Então, uma delas é quando esse homem não consegue ocupar um bom lugar dentro da relação, sendo homem. E, da mesma forma, a mulher sendo mulher. Diego, existe essa possibilidade? E eu respondo que sim, existe. Como isso? Bom, vamos imaginar aqui um estudo de caso, onde esse homem ele teve um trauma em relação aos seus pais. Muitas vezes, vamos imaginar que o pai desse homem, ele passou por muitas dificuldades. Ele foi muito criticado, ele foi muito julgado. Então esse homem foi desvalorizado. Muitas vezes o filho desse homem, por amor, também vai ter dificuldades de se desenvolver. Tá? Isso acontece por um amor infantil. Às vezes ele acaba muitas vezes não conseguindo crescer e evoluir, porque a história dos homens da família desse rapaz tem muito sofrimento, existe muita mágoa. Muitas vezes esse homem não representou um bom parceiro para a mãe desse rapaz. E aí ele acaba levando adiante essa história de que os homens não conseguem se desenvolver, de que os homens muitas vezes não conseguem se manter no relacionamento, não conseguem ganhar dinheiro. E aí muitas vezes ele acaba indo para o relacionamento levando toda essa energia de orfandade, de dificuldade, de julgamento. E muitas vezes, embora ele já seja um homem fisicamente, no relacionamento ele acaba se comportando talvez não de forma adulta. E aí o que acontece? É como se ele fosse ainda uma criança. E muitas vezes essa mulher acaba assumindo o papel da mãe desse homem, tá? Ela acaba tendo que ajudar esse homem a se desenvolver. E aí aqui há um desequilíbrio, porque o relacionamento sexual, ele depende de dois adultos. Quando esse rapaz acaba por um trauma, talvez com a própria mãe, né, de não conseguir se desenvolver como homem, essa esposa, essa namorada acaba fazendo o papel dos pais desse rapaz. E aí a relação de sexualidade fica comprometida, porque a gente só pode manter relação sexual com outro adulto. E para se manter a relação sexual com outro adulto, a gente precisa primeiro ser adulto, ser homem. Então, se existe algum trauma em relação aos pais, muitas vezes ele se torna o filhinho da mamãe. Percebe? Por quê? Porque muitas vezes esse pai ele não foi um pai ausente. E ele acaba ocupando o lugar do pai lá na família de origem. E quando ele vai para a vida, então ele leva toda essa história, percebe? O meu pai não foi bom, o meu pai isso, aquilo. E ele inconscientemente continua casado com a mamãe. E ele não consegue ter o espaço dele dentro do relacionamento. E muitas vezes isso causa um desequilíbrio. Da mesma forma, acontece com a mulher. Quando esse homem, tá certo? Acaba, muitas vezes essa mulher, ela teve um trauma muito grande com o pai dela e ela não conseguiu crescer, ela não conseguiu ser vista. E ela vai para esse relacionamento e esse homem acaba representando o pai dessa mulher, tá certo? E aí
acontece que essa mulher não consegue florescer, se desenvolver. Ela é uma mulher física, mas emocionalmente ainda ela é uma criança. Percebe? E aí pode haver culpa, ressentimento no relacionamento de casal, porque a pessoa se sente invadida, porque ela não tem o espaço dela. Percebe? Então, essa é a primeira dinâmica que impede o casal de experimentar a sexualidade na totalidade. Porque sexualidade tem a ver com vida, com entrega. Então, é muito importante que nós, como homem, como mulher, possamos ocupar um bom lugar no relacionamento, respeitando, tá? E tendo o próprio espaço. Assim eu consigo servir o outro. Tá bom, gente? Então, essa é a primeira dinâmica. A segunda dinâmica é a dinâmica do vazio, quando a pessoa, no seu processo de vida, enfrentou muitas dificuldades, por exemplo, talvez na faculdade, ou algum trauma, ou perdeu alguém que ela amava muito e ela começa a sentir esse vazio. Então ela leva essa história para o relacionamento de casal também, gente. E vamos imaginar que essa mulher, por exemplo, ela sofreu uma perda, perdeu talvez alguém da família e ela acabou não conseguindo superar essa perda. Um avô, uma avó, ou mesmo os pais. E aí ela começa a se sentir como se tivesse um vazio. E esse parceiro não consegue preencher o vazio dessa pessoa. E quando essa pessoa leva esse vazio para o relacionamento de casal, ela começa a carregar um peso. Ela fica ocupada com o trauma e acaba não conseguindo se entregar, porque tem um sentimento de culpa. Isso tem muito a ver com perdas, tá bom, gente? Com traumas não superados. A pessoa não faz isso porque de propósito, ela faz isso por amor, tá? É um amor, é uma fidelidade em relação ao sistema de origem dela. Isso pode acontecer tanto com a mulher quanto com o homem. Então, vazio existencial, sintomas emocionais comprometem o relacionamento de casal, inclusive a sexualidade. Tá bom? Então essa é a segunda dinâmica que limita a nossa vida sexual, o amor sexual. E gente, e por último, eu vou retirar o peso. Muitas vezes esse casal já superou muitas coisas, tiveram filhos, já superaram muitas dificuldades. E chega um momento onde esse homem já aprendeu tudo que tinha para aprender com essa mulher. E essa mulher já aprendeu tudo que tinha para aprender com esse homem. É quando os casais se separam, gente. Porque não existe mais nada o que fazer. Tá? E a gente olha com amor para isso, com gratidão. Por que isso acontece? Lembra das duas primeiras dinâmicas, gente? Do filhinho da mamãe, da filhinha do papai. Então, isso compromete o relacionamento. E quando não é resolvido, acaba desgastando a relação. O relacionamento de casal depende de dois adultos. E aí, quando ou o homem ou a mulher carrega um vazio existencial, não consegue tratar isso a tempo, então o que acontece? Muitas vezes o relacionamento se desgasta. E aí acaba o amor sexual. Por quê? Porque essa pessoa não tem mais nada o que fazer em relação a essa esposa. E essa esposa não tem nada para fazer em relação ao esposo. Ele já deu tudo que ele tinha para dar. E aí o relacionamento acabou, gente. Tá? E aí cada um é livre, tá? Dentro da sua história, para poder construir um novo relacionamento, para poder se dedicar a coisas novas, por exemplo. Tá? Então por isso que é muito importante, gente, a gente cuidar da nossa saúde emocional, da gente cuidar, por exemplo, ter um bom relacionamento com os nossos pais, para que a gente possa poder vivenciar o amor sexual e poder alimentar o outro, nutrir primeiro a si mesmo e depois nutrir o outro, para que o relacionamento possa ir adiante. Fez sentido essas dicas, gente? Eu espero verdadeiramente ter ajudado. Um abraço e até a próxima!